estudando a palavra, ouvindo alguns louvores, Deus tem falado muito forte, né? Trazido à memória algum texto bíblico que Ele nos deu bem no início do ano, na primeira quinta-feira de março, para que pudesse estar aplicando numa reunião de mensageira do rei, a qual Ele nos permitiu ali estar, né? Pela misericórdia dEle. E é uma reunião, é uma organização missionária, né? Composta por meninas, e nós temos a nossa própria literatura, temos a aventura missionária ao qual nós aplicamos os estudos dela, né? Temos a aventura real e vez ou outra Deus coloca alguma palavra em nossos corações e um dia nós dissemos eis aqui, e aquilo que o Senhor nos manda falar, nós procuramos obedecer. E neste dia Deus nos deu esse texto bíblico que se encontra em João, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. E Deus nos colocou essa palavra, e Deus colocou em nosso coração que é tempo de buscar. É tempo de buscar a Deus. Não é tempo de brincar. Muitas das vezes nós estamos brincando de ser cristão. E o que Deus ardeu muito forte no meu coração para falar naquela reunião ali, na primeira quinta-feira de março, foi essa palavra. Que é tempo de buscar com todo o nosso ser, em espírito e em verdade. É tempo de tomar posição em oração. É tempo de tomar posição na palavra de Deus. É tempo de tomar posição em Deus. É tempo de deixarmos a religiosidade. É tempo de buscar o Deus verdadeiro. É tempo de deixarmos toda idolatria. O que nós temos colocado à frente de Deus, em primeiro lugar à frente de Deus? É tempo de rejeitarmos os manjares do mundo. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração naquele dia. E quando Deus deu essa palavra, eu disse: Senhor, mas essa palavra, né? E Deus falou essa palavra, né? E nós temos visto o que tem acontecido no decorrer de todo o ano. Deus estava alertando, né? E hoje uma frase que me chamou muita atenção, que eu mesma já postei ela algumas vezes, que diz assim: e Deus me trouxe esse versículo de volta à memória. Essa frase, ela diz assim: não julgue uma pessoa só porque ela peca de uma forma diferente da sua. Mas Deus me deu algumas lições através dessa frase. E trouxe esse texto bíblico que eu acabei de ler para vocês, à minha memória, ao meu coração. E a primeira lição que Deus deu dessa frase, ela diz assim: não use essa frase como justificativa e apoio para que você viva na prática do pecado. Porque muitas das vezes nós temos pegado uma frase isolada e temos usado como justificativa para poder pecar. A segunda lição que Deus nos dá sobre essa frase é: também não temos permissão para julgar ninguém. Corrigir não é julgar. Jesus nos ensinou a amar. Corrigir, exortar, sim, mas com amor. Na passagem da mulher adúltera, Jesus não a acusou. Pelo contrário, Ele disse: onde estão teus acusadores? Nem eu te condeno. E Ele disse para aquela mulher: vai e não peques mais. Nenhum momento ali, naquela passagem, essa passagem ela se encontra em João 8. Nenhum momento naquela passagem Jesus apontou para ela e jogou na cara dela, acusou de tudo que ela fazia de errado, não. Jesus, ele apenas perguntou: aonde estão teus acusadores? Nem eu te condeno. Jesus, ele não condenou aquela mulher. Mas Jesus, se você prestar atenção no texto, Jesus não deixou de corrigi-la e nem de exortá-la. Porque num trechinho Jesus fala assim: vai e não peques mais. O que Jesus quis dizer para aquela mulher? Eu não te condeno. Onde estão teus acusadores? Eu não te condeno. Filha, eu estou aqui de braços abertos para te perdoar. É só você se chegar a mim. Foi o primeiro texto. Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós.
né? Eu não estou aqui para te apontar, para te acusar, eu estou aqui de braços abertos para te receber. Dos teus pecados eu não me lembro mais, eu jogo no lago do esquecimento, mas você vai e não peques mais. Esse trechinho, esse pedacinho, vai e não peques mais. Jesus chamou a atenção dela ali. Então nós precisamos sim corrigir, nós precisamos sim exortar, porque nós temos um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça. E Ele é Pai. Ele também é fogo consumidor. E como Pai, Ele corrige os seus filhos, porque o Pai corrige os filhos que amam. Mas jamais acusar e apontar. Nós não somos, não nos é permitido apontar, julgar ou acusar alguém. Sim, corrigir em amor, sim, mostrar o caminho, sim, mostrar a direção certa, sim, imitar a Cristo. A terceira lição que eu pude tirar dessa frase está em Romanos, capítulo 3, 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Mas não confunda sermos pecadores com viver na prática do pecado. São coisas totalmente diferentes uma da outra. São coisas... Quando aquele que é lavado, que é remido pelo sangue do Cordeiro, quando ele peca, ele se envergonha do que ele fez. Ele pede perdão, ele se arrepende de todo o coração. Ele pede perdão e ele procura não praticar mais. A Bíblia diz que o ímpio não. O ímpio, ele sente prazer no pecado. Ele se vangloria com o pecado. O pecado para ele é prazeroso. Isso é viver na prática do pecado. Existe uma diferença muito grande em todos nós sermos pecadores e viver na prática do pecado. Nós não podemos viver na prática do pecado. Nós não podemos usar essa frase aqui como justificativa para viver pecando. Tem uma diferença muito grande. Nós falhamos, sim, mas não podemos viver na prática do pecado. Precisamos colocar em prática: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai vossos corações, vós de duplo ânimo. Cheguemos-nos a Deus, porque quanto mais perto de Deus, mais o Senhor nos ajuda a se manter firme contra os manjares desse mundo. A quarta lição está em 1 João 1,9, que diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Em Daniel, capítulo 1, diz assim, em Daniel, capítulo 1, ele diz que Daniel e seus amigos decidiu em seu coração obedecer a Deus. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. Está no versículo 8 do capítulo 1 de Daniel. Daniel disse ao seu chefe de gabinete: põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e põe teus servos à prova, eu te suplico, por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Então que os nossos semblantes sejam completados diante de ti, contemplados diante de ti, e o semblante dos jovens que comeu da porção do alimento do rei, e conforme tu vires, lidarás com os teus servos. A Bíblia diz que esses 4 jovens, pareciam melhores no final dos 10 dias do que os outros candidatos que comeram do banquete do rei, porque eles decidiram não se contaminar com os manjares oferecidos a eles,
se nós Deus de forma sobrenaturalmente os sustentou, porque eles escolheram crer no Senhor, e como resultado de sua obediência e submissão à Bíblia diz que Deus os recompensou com conhecimento e sabedoria mais do que a qualquer outra pessoa do reino. Aqueles jovens, eles decidiram obedecer ao Deus que os servia, né? Se nós prestarmos atenção, quando eles chegaram ali, né? O nome deles foram mudados, né? Foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se você prestar atenção, tem um propósito nisso aí. Porque se a gente for para a história de Abraão foi mudado para Abraão, né? Pai da fé, né? E farei de ti uma grande nação, né? E tantos outros, né? E ali, quando eles chegaram ali, por que o nome dele foi mudado? Porque o nome deles mudado ali, né? Eles passariam a fazer parte daquela cultura, daquele povo ali, né? Daquele meio ali em que eles viviam. Só que eles eram fiéis ao Deus que eles serviam. E mesmo com seus nomes mudados, né? Daniel e seus amigos não rejeitaram ao seu Deus. Porque um simples nome mudado, né? Não tirou a fé e o amor que eles tinham pelo Deus que eles serviam. Eles continuaram fiel ao Deus que eles serviam. Eles continuaram buscando de todo o coração ao Deus que eles serviam. Por isso que eles obteram força para recusar tudo ali daquele reino que não provia da parte de Deus. Então, que nós possamos também ser como Daniel, que nós possamos obedecer e decidir não nos contaminar com os manjares desse mundo. Do que eu tenho me alimentado, eu tenho me chegado a Deus? Procure se alimentar daquilo que edifica a sua vida. É tempo de buscar. É tempo de se achegar a Deus. Deus tem falado com o teu povo. Deus tem mostrado coisas ao teu povo. E nós, como povo seu, nós temos obedecido? Quais têm sido as nossas postagens, nossos status? Quais têm sido as nossas postagens? O que eu estou postando está edificando a minha vida e a vida do próximo? Que nós possamos refletir sobre essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. E que Deus olhe para cada um de nós com graça e misericórdia. Essa é a oração que eu faço. No nome de Jesus. Amém.